Bora, Fel, para as primeiras informações do Corinthians nessa quinta-feira e o Romeu Tuma Júnior que foi afastado do timão. Pesada vai trazer mais informações pra gente agora e também muito mais notícias do Corinthians nesse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho aqui embaixo pra você não perder nada do timão. Notícias todos os dias aqui pra fiel torcida. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Tem uma bombinha aí do Corinthians, hein? É o Romeu Tuma Júnior. Foi afastado no momento pelo Conselho de Ética do clube. Curioso falar em ética, né? O Romeu Tuma Júnior é o presidente do conselho. Do conselho. E qual é o motivo? Por conduzir o processo de impeachment contra o presidente Augusto Melo de forma parcial, tá? Essa é a acusação, essa é a motivação, não é? Entendendo esse conselho de ética que ele prejudica também a imagem do Corinthians com declarações públicas, né? Uma delas, por exemplo, de que o crime organizado está dentro do clube, sem dar nenhuma prova de que isso realmente está acontecendo. O Romeu Tuma Júnior tem a chance ainda de... não é uma decisão definitiva, né? Ele tem uma chance de recorrer dessa decisão. Ou seja, o Corinthians inclusive, o Tuma está tratando essa decisão como uma aberração. O Corinthians é uma verdadeira bagunça, né, cara? Os caras não conseguem. Eu falo, enquanto o maior inimigo do Corinthians não for o inimigo do futebol, não for o Palmeiras, o São Paulo, o Santos, o Flamengo, os outros times, o Boca... Quando estiver em casa, né? Quando o inimigo está dentro do local onde as coisas acontecem, não vai pra frente, cara. E o maior inimigo do Corinthians... é exatamente o Corinthians. O inimigo dorme ao lado. Dorme. Dorme Dormindo com o inimigo. Era um filme, achei que era com Brad Pitt e Harrison Ford, se eu tô enganado. Era isso, dormir com o inimigo? É isso, acho que era isso mesmo. E esse é um problema, né? O derby muitos problemas. Pontos, não se sabe a situação do Memphis aí. Hugo Souza fora ainda. Hugo Souza fora, Garro fora, Angileri fora. O Gustavo Henrique é dúvida. Esse é um problema porque a zaga corintiana não tá legal. O Ramalho... deve estar com algum problema mais sério, porque não é normal um jogador ter jogado tão bem no ano passado e nessa temporada realizar jogos de um nível tão baixo. E as opções são raras, né? Porque hoje qual é o time? É Ramalho e Félix. O Félix que fez lambança, inclusive, na final do Campeonato Paulista, né? Ele faz o pênalti e depois, um minuto depois, ele é expulso na final, né? Quase colocou tudo a perder. E as opções são um garoto que precisa de mais rodagem, que é talentoso, mas precisa rodar mais, que é o João Pedro, e o Kaká, que é o zagueiro, né? Então essas são as opções que o Corinthians tem. É difícil montar esse time, hein? Tem muita gente comemorando que o Veiga não vai jogar, e não sei o que, mas o Corinthians não consegue montar a zaga pro clássico, cara. Então esse é um problema realmente... seríssimo, chega no né? clássico, joga com 3 cones e ganha o jogo. Pode ser. É o de sempre. O problema não é o Ramon nunca é o Palmeiras. Tá o bom. Ramon nunca perdeu. Não, 3 jogos e 2 vitórias. 4 com 2 vitórias e 2 empates. 2 empates. E o Abel nunca foi Venceu o ano passado no Brasileiro, naquela arrancada do Corinthians, e que aí começa a queda do Palmeiras. 2-0, 1-1. Nesse ano 1-0 e 0-0. Vitória e outro empate. É isso. Agora, é um clássico meio esvaziado, né, Sorbani? Por causa de Barueri, de estádio, de pau. É um jogo de torcida única. Já que é um jogo de torcida única, noite, né? o Palmeiras, como sabe, é sabedor que a sua torcida não vai em Barueri, eles podiam ceder aos corintianos. Não, vocês podem ir, pô. Não, o palmeirense não vai, então a torcida única é do Corinthians. Poderia ser assim, porque o Palmeiras não vai. Acho que não vão fazer isso, não. Não, acho que não. Mas a torcida do Palmeiras não vai. Então, pelo menos, o Palmeiras arrecadaria um dinheiro. Certo? Porque ao invés de ter 13 mil pessoas, vai ter 30. Porque a torcida do Corinthians, se for jogo lá, os caras vão lotar lá. Os caras não tem medo da selva, não. Mete esse jogo no interior, ele ganha muito mais dinheiro. Também acho. Joga em Campinas, no campo do Guarani, também acho. Muito mais dinheiro. Também acho, concordo com você. Já que Barueri, e eu acho que é um lugar hostil e inóspito, vai pro interior. Torcida única do Palmeiras no interior. Campinas. Podia jogar em Campinas, no Guarani, podia jogar em Limeira, no campo da Inter. O Santos jogou lá, o gramado não tá ruim, dá pra jogar. Santa Cruz, que deveria ter um bom gramado, mas é um estádio legal pra isso também. Você tem várias opções. A Ribeirão Preto aí a logística é complicada, entendeu? Sim, tudo bem. Já é mais complicado. Assim. Mas Campinas e Limeira é aqui do lado, não teria problema nenhum. Do lado. Mas tem que jogar lá, né? É o estádio da Leila, né? É o estádio dela. Como é que ela arrendou por 30 anos o estádio, botou grama de plástico
e agora tem um jogo que não vai ser no Allianz porque não tem condições por causa do show, etc e tal, onde ela vai jogar em Limeira, os caras vão dizer, escuta, tá louco? Mas aí que tá, o Palmeiras não tem nada a ver com isso. O campo é dela. Não foi o Palmeiras que alugou e arrendou o Barueri. Foi ela. Mas aí então, aí exato. acontece, conflito aí de interesse da gestão. Alguém lá dentro tem que falar assim, Leila, não, é o seguinte, aqui não dá pra jogar. Não gostamos daqui. Não gostamos daqui, os jogadores não querem, a torcida não gosta, é um local de difícil acesso, inóspito, como disse o Facincani. Pô, vamos jogar em Campinas, vamos jogar em Limeira. Mas o Palmeiras joga no seu estádio que tem grama de plástico. E lá em Barueri também tem. Então... mas o Palmeiras vai fora de casa também, grama natural, joga bem. Entendeu? Até porque 95% dos jogos no mundo são em grama natural. Então, assim, não tem que ter desculpa. E outra coisa, é o que você deu uma ideia outro dia que parece maluca, mas é que, claro, tem que ter a ver com o calendário e tal, que não é maluca. O Palmeiras vai lá, desce pra Curitiba, joga no Atlético, joga na Arena. Eu duvido que não tenha mais público palmeirense que mora no Paraná pra ir à Arena da Baixada do que pra Arena Barueri. Muito mais. Não, Curitiba tem muitos torcedores de São Paulo. Muito. Joga lá. Muito. Londrina, que é um... A Londrina, o campo não é legal. Então, não sei como é que tá. Não. É tudo feio lá, entendeu? Com todo respeito à Londrina, a cidade é linda. Ô, amigo. O campo tá arrumadinho. Entendeu? O estádio tá arrumadinho. Nada, o estádio é feio. O estádio do Café é feio. Não é feio. É legal. Entendeu? A arena é bonita. Couto Pereira é bonito. Entendeu? Poderia jogar no Couto Pereira também. Um alerta severo aqui, Defesa Civil, chuva forte se espalhando pelas zonas sul, oeste e central de São Paulo. Então tome cuidado, raios tá? e vento. Olha só. Abrigue-se. O estádio do Palmeiras tem o tal do reconhecimento facial. Ontem deu pane lá, alguns torcedores tiveram dificuldades para entrar. E a empresa que cuida disso acertou com o Corinthians. O Corinthians, a partir de agora, também terá reconhecimento facial. O Corinthians informou oficialmente isso, né? Isso é uma forma também, Flavinho, de controlar acessos com ingressos, né? Sim. Então você consegue controlar um pouco mais. Não sei se vai ter uma forma de fazer aí a ação do cambista, né? Para tentar vender esse ingresso, passar o ingresso de um torcedor para quem não é sócio e tal. Não sei como é que eles vão controlar isso, mas enfim, o Corinthians está comemorando o fato de ter fechado com essa empresa, que segundo o Corinthians, não é? Tem aí uma experiência atuando em outros estádios do Brasil, como Maracanã. O texto aqui diz Allianz Parque, Morumbi, Vila Belmiro, Engenhão, Fonte Nova, Arena do Grêmio, entre outros. Bom, amanhã a gente vai falar mais desse clássico, deste derby. A gente vai trazer aqui as possíveis e prováveis escalações para o jogo de sábado. E o Corinthians chegou hoje, né? Ontem, né? Chegou, tava longe, tava na Colômbia. Tava na Colômbia. E agora vai ter de dar uma descansada aí para ver quem é que vai conseguir ir pro jogo. Volta ao Corinthians, mas é legal porque o Wesley Messias mandou R$ 54,90. Quesada, eu vejo você falando sempre que o Corinthians é uma bagunça. Sim, você tem razão. Todo mundo sabe disso. Por que você não dá uma solução? Perfeito. Se é tão fácil assim, fácil, ninguém diz que é. O único jeito é a intervenção do Ministério Público. Vamos começar então de trás para frente. Intervenção do Ministério Público. De certa forma já há uma intervenção lá, né? O Corinthians tem um acerto na Justiça para pagar aí quase 400 milhões nos próximos anos. Então tudo que entra no clube, tudo, de todas as fontes, 4% fica para o pagamento dessas dívidas. Só o dinheiro do estádio que é para o estádio, que é um outro acerto, tá? A minha solução ela é simples, Wesley. É parar de roubar. Viu como é simples, Wesley? Sensacional. É simples. Você rouba? Não. Aqui não rouba, aqui não rouba, aqui não rouba, aqui não rouba. Então, é só não roubar. E o Ramon Dias, né, que fala espanhol, né, falou o seguinte, justificando por que tá poupando jogadores, né, apesar da dificuldade do jogo e tudo. Ele falou o seguinte, que os jogadores estão desgastados, jogando a cada 3 dias, né, tem que poupar, né, que é difícil, é complicado, mas ele tem que fazer isso porque o Corinthians vai ter uma agenda longa pela frente. Então ele tem que fazer isso porque ele tem que dosar o elenco. Sim, Motinha. E só para complementar isso, Lelê, ele falou o seguinte, o Corinthians não priorizou o Brasileirão. É que ele está tratando a competição que ele tem que poupar os jogadores, não tem o que fazer.
com as questões das lesões também, que prejudicou o Corinthians. Ele falou sobre isso, Lelê. Não, na verdade, Motinha, tem torcedor que fica bravo, né? Que não gosta dessa questão de poupar jogadores e tal. Eu até entendo esse discurso de sempre tem que jogar com força máxima, que é Corinthians, o Corinthians tem que... Eu entendo o torcedor que muitas vezes pensa assim. Eu acho que em certo momento eu também já pensei dessa forma. Mas hoje eu tento ser um pouco mais realista. E olhando para o que o Corinthians tem disponível, para o nosso elenco, a gente não tem realmente esse elenco para disputar 3 competições simultâneas. É que nem o São Paulo, tem o time de 1 a 11. É isso. E o Thales Magno melhorzinho para entrar. É isso, Sombra. E Mas a questão o Maurício eu não concordo, hein? Maurício tá... não, eu vi que o vídeo Maurício dele lá quisesse falando, né? discordar, ele que viesse aqui. Nossa, ele começou a bufadinha. Mas ele pode discordar, cada um tem a sua opinião. Agora, sim, eu entendo esse discurso, mas olhando para o que a gente tem disponível, tentando ser realista, eu acho plausível, sim, né? E ainda mais pensando que do time considerado titular, você já tinha desfalques, né? Porque o Garro machucou, o Hugo Souza machucou, o Memphis tomou um pisão, né, no último jogo, também já não estava disponível. Gustavo Henrique, que é hoje titular absoluto na zaga, também machucou. Então você já tinha problemas nessa escalação para esse time. E eu acho que também deu uma recalculada na rota depois da derrota para o Huracan dentro de casa, né? Então a gente via, Sombra, a escalação ontem antes do jogo. Claro, dá aquela brochada, porque você vê um meio de campo ali com o Maicon, o Rian, que aliás fez um péssimo primeiro tempo, né? O Corinthians ontem diante do América de Cali. Dava aquela brochada e a impressão que dava era o quê? Realmente estamos abrindo mão, né, da Sul-Americana, ou vamos tentar levar com o que tem até onde dá, que foi o que o Corinthians fez ano passado. Foi jogando com os reservas e foi classificando. Você não acha que ontem o Corinthians flertou com o adeus à Sul-Americana? Sim, sim. Principalmente no primeiro tempo, a impressão que dava era, estamos abrindo mão da competição. E se perdesse, acho que era um abraço. Era um abraço, E né? levou um gol, né, Lelê? Porque Mas o foi América anulado, né? ia disparar muito. Agora, esse empate deu uma sobrevida, né, ali pro Corinthians. E eu nem penso, Sombra, por enquanto, na classificação ali do primeiro lugar do grupo. Porque eu acho que o Huracan tá muito bem, joga só hoje. classifica um. Sim, mas tem o segundo, vai para os playoffs, que foi o que aconteceu com o Corinthians ano passado. Então eu penso que, por enquanto, é mais plausível essa classificação dos playoffs para o Corinthians, que vai disputar com o terceiro colocado da Libertadores. Foi o que aconteceu ano passado, né? Que o Corinthians foi jogando com os reservas, foi tentando ver até onde dava e acabou classificando contra o Bragantino nos pênaltis e tal. E aí, quando chegou na semifinal, já que chegamos, vamos jogar sério, né? Acho que vai ser isso que vai acontecer. O Corinthians vai levar a Sul-Americana dessa maneira. Mas na moral, Sombra, eu vou torcer pro Barcelona de Guayaquil ficar em terceiro, ser sorteado pra pegar o Corinthians e tirar os caras de novo no memória. Cuidado pra não ser vocês, viu? Tá de brincadeira, eu sou líder. Não, Sou líder aqui, ó. Aqui, ó. Não, o São Paulo acho que não vai não. Não vai. Sei, né? Não, acho que não. Tadjeres está muito mal. Não, o grupo do São Paulo. Alianza acho que Lima. o São Paulo é o Você mais competitivo. Você pode fazer esse tipo de analogia aí com o Palmeiras. Palmeiras eu não sei. Nós Que não. isso, Marcos? Vamos ver. Pior Palmeiras que o Santos nem dá, né, pra colocar nessa não brincadeira. tá, não tá na brincadeira. Daqui Nós uns 4 anos a gente convida o nós Santos pra estamos participar da fora. brincadeira. E Copa do Brasil, Motinha, vamos falar do Vamos adversário. lá, o adversário do Corinthians na Copa do Brasil é o Novo Horizontino, né? O primeiro jogo será lá, né? E o segundo jogo aqui em São Paulo, né? Então vai decidir em casa, né, Lelê? Pelo menos. Isso, aí ficou bom pro Corinthians também, né? Que no sorteio aí dos mandos de campo, o Corinthians vai decidir em casa. Eu acho que desse pote 2 ali, como eu falei, aqui, o adversário que eu pensava, quero fugir, era o Ceará. Mas o Novo Horizontino é um time organizadinho, é um time de Série B, que quase subiu no ano passado, né? Na última rodada que eles ramelaram lá e acabaram perdendo a vaga. Mas assim, é um adversário que pelo menos você não vai pegar viagem longa, né, aqui. É um adversário que você já conhece, o Corinthians já venceu o Novo Horizontino no Paulistão, né, 1-0 lá. Foi um joguinho truncado, um joguinho Mas será que eles vão querer se difícil. vingar, Lelê? Já pensou? Oi? Eles vão querer se vingar do Corinthians? Mas o Corinthians tem a obrigação de passar pelo Novo Horizontino, Motinha. E eu acho que é um adversário que, apesar de ser bem organizadinho, não ser um dos mais fáceis aí, mas o Corinthians tem plenas condições de passar. Eu tava com medo do São Paulo pegar o Novo Horizontino, sabia? Porque faz 3 anos que o São Paulo cai no mesmo grupo do Novo Horizontino no Campeonato Paulista. Quer ver? Vai sortear de novo essa porra da Copa do Brasil. Toda vez, mano, a bolinha tem o imã lá, não é possível.
Então aí, você o Romeu Tuma Júnior afastado aí, como disse Quesada, mas porém ele pode recorrer a essa sentença aí. E segundo o GE disse, o Globo Esporte, que a decisão foi tomada na noite da última quarta-feira pela Comissão de Ética e Disciplina do Corinthians, após denúncias apresentadas pelo presidente do clube, Augusto Melo, e pelo conselho, Roberto William Miguel, conhecido como Libanês. Foram 3 votos aí a 1 pelo afastamento preventivo do Romeu Tuma. O presidente da comissão, Roberto Medeiros, se absteve, já que o estatuto do clube prevê que ele assuma o comando do conselho deliberativo na ausência do presidente. Então, e o Romeu Tuma Júnior aí, quase fora do Corinthians, hein? O que ele fez na última votação para tentar impeachment o Augusto Melo foi uma vergonha, cara. Ele é totalmente parcial ali. Ele não era nem parcial no negócio. Então, mais que acertado esse afastamento preventivo, mas já é alguma coisa, né? Vale frisar que o mérito do caso será julgado pela comissão de ética aí. Ao longo do processo, Tuma poderá apresentar nova defesa, como testemunhas, documentos, e a decisão final do órgão ainda precisará ser referendada pelo plenário do Conselho Deliberativo do Corinthians. Então aí, vai ter mais capítulos dessa novela pra ver se realmente esse cara some do Corinthians ou não, hein? Tomara que suma do Corinthians esse Romeu Tuma Júnior, esse ditador aí, cara. E falando de futebol, sabadão tem Corinthians e Palmeiras fora de casa, na Arena Barueri, que estádio horroroso. Eu não sei se eles melhoraram aquela iluminação de boate, que é um estádio muito escuro, cara. Mas não tem o que fazer, vai ter que jogar lá, com pouca torcida, né? Os caras nem tem torcida, como o Sormani disse, libera a torcida do Timão que lota essa bagaça aí. Então é isso, fiel. Deixa o seu like, se inscreve no canal, como eu falei, deixa o seu like, os comentários aqui embaixo, pra gente poder saber a sua opinião. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.